Olá, galera. Tô aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A câmera tá aqui no ar. Maravilha. Tô aqui posicionado. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí à primeira aula do Afie Sua Carreira. Com a Fiação Rombazuque, eu vou falar sobre coisas muito bacanas esses 3 primeiros dias. Tá? Para quem não me conhece, eu sou Roberto Kim, afiador profissional, desenvolvendo aí sempre, cada vez mais, uma afiação melhor para quem trabalha com as facas, para quem usa as facas. Então sigam, deixa eu só confirmar aqui uma coisa, só conferir, atualizar, deixe-me ver aqui. E daí? Ah, tá aqui. Mas deixa eu só restartar aqui. Deve aparecer. E aí, pessoal, bem-vindos, chegando. O Ismo. Eu tô tentando acompanhar a minha live aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir o meu navegador. Só para poder acompanhar vocês aqui, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. Conectando o Instagram. Eu tô aqui com o meu notebook. Instagram. Parece que é um horário que o pessoal faz bastante lives agora, né? Vão chegando. Agorinha mesmo nós já começamos. Já está 9h03. 9h03. Não consigo ver aqui. Mas está tudo bem aí, pessoal? Tá tudo bem? Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Tá. Já tá, o pessoal já está chegando, já tem mais de 180 pessoas. Aqui não está dando certo. Na hora que a gente quer que dê certo, o Instagram dá uma... Show, cara. E o que tu achou do curso? Show. Maravilha. Bem-vindos, pessoal. Então vamos lá. Vamos ver quantas pessoas estão acessando. Isso aí é muito importante para a gente saber. Entrem, vocês compartilharam. Muito obrigado. Eu quero primeiro agradecer a inscrição que vocês fizeram para estar assistindo essa primeira aula. Nós vamos falar sobre essa afiação incrível que mudou a vida de muita gente. E é verdade, num período difícil que a gente passou, eu não podia fazer nada. O que aconteceu? Eu fui mostrando o que eu sabia sobre a afiação. E uma coisa que o pessoal gostou muito foi quando souberam que uma faca que é utilizada na cozinha, uma faca de chefe, isso aqui é uma faca chefe, né? Todo mundo usava e depois precisava passar nas pedras para restabelecer o fio de corte. Eu falava assim, não precisa fazer isso. Basta você passar numa coisa chamada estrupo de couro, que esse cara aqui, nós vamos falar em outra aula, tá? Isso aqui, então você pode continuar trabalhando sempre, porque você consegue restabelecer o fio de corte. Aí o pessoal queria saber mais sobre o assunto. Aí eu entregava tudo, né? Não tinha nada para fazer a não ser compartilhar o conhecimento. E isso aí é muito importante. Compartilhar o que a gente sabe. Compartilhar o que a gente sabe é um conhecimento que a gente ganha, porque conquista fazendo, persistindo, se dedicando naquilo que ama, naquilo que gosta. No meu caso, foi a afiação, que acabei até deixando a cozinha, uma coisa que eu amo de paixão.
né? O Roberto Kim, sim, antes trabalhava como personal chef, fazia eventos cozinhando comidas asiáticas, os molhos asiáticos incríveis, fazendo kimchi coreano, né? Quem está participando aí sabe muito bem dessa minha trajetória. E de repente fui descoberto aí numa faculdade lá em Campinas, que é a USF, a Universidade de São Francisco, a unidade de Cambuí, um bairro lá de Campinas, conhecido pela gastronomia e tudo. E eu conheci umas pessoas incríveis. Se o chefe Fabiano Suzuki, né, o Samurai Suzuki, estiver assistindo aí, ele que me acompanhou, ele que é culpado, me convidando para as primeiras aulas aí da gastronomia, do curso de gastronomia que ele dava. É um professor incrível, um chefe sensacional. Ele me convidava para, falava assim, Kim, dá uma aula aí sobre as facas. E aí é que começou toda a trajetória, com esse trabalho incrível de dando aulas, não só afiando, porque afiando já há mais de 7 anos, mas esse convite foi muito especial, porque eu vi os alunos, eu vi os futuros chefes de cozinha, os cozinheiros apaixonados, querendo desenvolver, mudar alguma coisa. E para minha surpresa, dentro dessas turmas de gastronomia, tinha engenheiros formados, advogados, várias profissões que eu falei, caramba, né? Como a gastronomia, como a comida pega realmente a galera toda. E a ferramenta é essa. A ferramenta, olha, só para dar um exemplo, uma ferramenta que consiga cortar sensacional, brilhantemente, assim. E a minha responsabilidade? E o meu compromisso com esse trabalho? Não era só afiar as facas, né? Essa sorte que eu tive de convidar para a escola de gastronomia fez com que eu observasse mais as técnicas de corte necessários. Porque a partir do momento que eu participei, foi muito interessante das aulas. Eu era convidado na faculdade de gastronomia para colaborar, não só palpitando como fazer nas aulas asiáticas, mas principalmente observando bem os cortes que o chefe fazia ali, ensinava para os alunos as técnicas de corte, né? Falei, essas facas podem funcionar melhor. A ponta está sendo utilizada para fazer determinadas tarefas de corte. Em outras tarefas, eles precisavam fatiar, e via lá a técnica francesa. Tinha uns que já tinham uma certa experiência e cortavam diferente. O professor observava, mas falava, olha, o curso aqui de gastronomia tem a técnica francesa, você corta no movimento de Hocking. Então eu observava aquilo ali e via que uma cenoura, em vez dela ser cortada, ela se quebrava. Aí eu pensava, peraí, tem alguma coisa que eu posso melhorar nessa afiação, que eu posso entregar uma faca, não importa. Aluno, vocês sabem, né? Já tem uma dificuldade financeira de ter recursos para poder investir em facas boas. Eu falei, eu posso dar um jeito nessa faca, e essa faca vai precisar o quê? De afiação. Com o tempo e amadurecendo, os professores mesmo, eu tive uma surpresa. Eles mesmos nem todos tinham boas facas. Eles tinham facas simples, facas comerciais, para dar aula, né? E alguns professores, igual eu mencionei, o chefe Suzuki, ele se disponibilizava para estar afiando as facas dos alunos. Falei, calma, deixa que eu faço isso. Então, cada vez mais envolvido. Isso aí faz uns 4 anos, mais ou menos, o tempo passa muito rápido. Pesquisando, estudando, me empenhando, me dedicando cada vez mais às técnicas japonesas, às facas japonesas. Elas são incríveis, elas são sensacionais. No mesmo momento que eu estava naquele momento assim de não, tem que melhorar para um aluno, tem que melhorar para o chefe, tem que melhorar para os restaurantes que já começavam a me chamar
para prestar serviço de afiação. E a consultoria? Ainda bem que eu tenho essa facilidade de comunicação, essa facilidade de explicar. A didática é importantíssimo na vida da gente. Para ensinar desde dentro de casa, nós estamos ensinando o quê? Os nossos filhos, os mais jovens, não só, os jovens idosos também, por que não? Ter toda a paciência para explicar, né? Para falar sobre uma faca bem afiada. Aí tem uma coisa no Japão, tá? Chamado Honbazuke. Honbazuke. O Honbazuke é uma junção, na verdade, tá? De 3 palavras. Honbazuke ou Honbazuke, depende da pronúncia correta, tá? Onde Hon é Honto, verdadeiro, é a verdade, tá? O Ba é lâmina e Zuke é colocar, ou seja, a faca quando você compra, por melhor que seja a faca, nenhuma, prestem bem atenção, com salvo exceções de uma ou outra, aí, mas são pouquíssimas e é raríssimo no mercado. E quando tem, custa caro, porque já veio esse serviço agregado. Porém, as facas elas não vêm afiadas. Até mesmo, recentemente, para a gestora desse evento todo, dessa realização, esse lançamento de aula aqui, gente, isso está sendo uma realização da minha vida, tá? Depois eu conto isso aqui, né? Ou agora mesmo, quanto tempo eu queria criar um curso onde pudesse realmente, mas realmente, esse eu friso bastante, tá? Entregar todas as informações importantes para a afiação. Esse mundo aqui, esse universo é gigante, tanto que eu deixei tudo na minha vida e hoje eu sou afiador. Simples assim, para dar apoio a todos os cozinheiros, a todos que cozinham, todos que amam cozinhar. E aí eu descubro que a maioria das facas saem da fábrica sem afiação. Por quê? Uma questão de segurança. Para quem está manuseando, embalando, né, que está vendendo, tá? Imagine se essa faca estiver extremamente ou corretamente afiada. Esse é o termo certo. Corretamente afiada. Tá? A afiação correta, eu não quero colocar isso em discussão nesse momento, pelo menos. Podemos fazer umas outras lives a respeito disso, tá? Mas correto, eu acho uma palavra um pouco forte, mas corretamente afiada. Que você consiga fazer uma afiação sem estragar a sua faca, de dar uma geometria. Geometria, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de geometria, mas como que esse fio de corte, com o ângulo certo, se afia mais de um lado, se afia do outro, aí acontece dos necessitados aí, que a maioria das facas vem para destro, por exemplo. Como é que ficam os canhotos? Os canhotos têm dificuldade, eles já têm uma dificuldade natural, onde o mundo tem muita coisa para destro e pouca coisa para canhoto. Aí alguém tem que dar atenção para os canhotos também. E tem a afiação assimétrica. Então, para passar tudo isso, que se preocupou com tudo isso, que descobriu, tá? Eu tenho uma história incrível de vida também pessoal, onde percebi essa mudança e eu dou graças a, puxa vida, descobri uma coisa que poucas pessoas se empenharam em divulgar, em compartilhar esse conhecimento com todos vocês, tá? De dividir esses benefícios de vocês poderem utilizar uma faca da melhor forma, né? Da melhor forma, e poder crescer na sua profissão. Quantas vezes eu não falei em tantas aulas, milhares de alunos que já tiveram aulas comigo, tá? Sem exagero, foram milhares. Chegou um momento que eu perdi a contagem,
Mas são milhares de alunos que eu estava revendo e tentando ver. Não é à toa que eu estou com quase 15 mil seguidores aqui no Instagram. E são 15 mil, vejam bem, orgânicos. Eu comecei um trabalho de divulgação e interessante, nesse trabalho que se divulgou, que se patrocinou, não teve um crescimento de seguidores. Então, por favor, sigam aí, tá? Me ajudem a crescer mais. Agora eu estou precisando disso, né? Mas são orgânicos. Eu conheço quase todos os 15 mil pessoalmente, em algum momento, até altas horas aí, eu não reservava e não economizava explicação, orientação, e querendo deixar isso de uma forma mais fácil para poder informar a vocês. E quantas pessoas então me conhecem, tá? Meu nome, Roberto Kim. Todos me conhecem por Kim. Então é o afiador Kim. Ideograma Kim. Esse é o nome forte. Esse é o nome que fixou, firmou. Todo mundo me conhece. Todos sabem que quando é o afiador Kim, fala desse negócio aqui, ó, rumbazuque. Lâmina verdadeira colocada, ou seja, o corte verdadeiro, o corte que tem que ter essa faca, ser colocada através da afiação numa faca. E mesmo depois, você vai utilizando sua faca, em algum momento você precisa afiar. Em algum momento, de repente, você está usando a faca, quebrou a ponta, ou fez dentes. E você precisa restabelecer isso na afiação, seguindo todos os conceitos do rumbazuque, a primeira afiação, que é respeitar o que a faca que você comprou, que você investiu, tá? Que desde a fabricante se preocupou em desenhar a melhor faca, a melhor geometria, a melhor lâmina. Quem sou eu para ficar mudando a geometria? Tirar essa curva aqui, por exemplo, né? E acaba acontecendo se você usa uma chaira ou se você afia de uma forma errada. E quem é que vai te despertar, como aconteceu comigo, né? E eu passei isso para muita gente, de restabelecer a geometria, sem colocar em máquina, porque se você colocar em máquina, sem dominar e sem saber o que é realmente uma afiação correta, o que é rumbazuque, você simplesmente está afiando um fio maravilhoso para mostrar que está tirando o pelo do braço. Tem gente até fazendo barba. Teve isso de uns colegas aí que eu estava dando lives nos grupos de WhatsApp durante o período de pandemia que a gente esteve fechado, né? Teve essas brincadeiras todas, mas o mais importante é entender que existe uma geometria, existe uma funcionalidade. E essa faca aqui, ela vem de um jeito da fábrica, mas a ponta que eu utilizo na tábua para fazer um corte, toda vez que eu risco com ela sobre a tábua, a parte onde é a ponta, ela não pode ter a mesma angulação ou geometria dessa parte aqui da lâmina. Por quê? Porque essa parte, ela foi desenvolvida para cortar, para fatiar. Sendo que essa outra parte, próximo do calcanhar, ele foi desenvolvido para você picar temperos. Você tem temperos desidratados, temperos frescos, fibrosos, que você vai quebrar. Olha só como é que eu peguei, né? Fazendo força na tábua, tá? Você pega aqui, olha, a ponta ela está riscando. Então, se tiver a mesma geometria aonde eu tenho que fatiar e cortar, ela é muito frágil. Ela perde o fio rapidamente. Olha só, falando nisso, acho que muita gente já identificou, né? A hora que eu preciso, a ponta realmente não tem mais. Ela não corta tão bem. E eu preciso dessa parte aqui para
para fatiar e cortar, e eu preciso dessa parte aqui então para picar os temperos, fazer um esforço maior. Tanto que o jeito de eu pegar a faca já é diferente, já muda. Muda por quê? Porque as funcionalidades de uma aplicação que é uma faca-chefe para fazer tudo, né? Cada parte ela exige uma geometria, isso é física mecânica, tá? Onde o meu fio não pode ficar tão fino, ele tem que ficar um pouco mais robusto, mais resistente, com mais força, mas que ao mesmo tempo ele corte. E quando vem nessa região aqui da lâmina, eu preciso que esse ângulo aqui de afiação seja mais fechada, ela seja mais precisa, tá? E se ela ficar bem fechadinha, igual as facas japonesas, as facas chefe japonesa, nós chamamos de gyuto, essas facas precisam de atenção especial, porque elas conseguem ser bem finas e serem utilizadas porque o aço é mais duro, de melhor qualidade. Porém, fica frágil, ele quebra muito fácil. Aí eu preciso fazer um negócio chamado microfio, que eu já tenho o fio e desenhar um microfio mais resistente. E a partir desse microfio, ele rompe a célula, essa partezinha aqui do microfio rompe a célula e imediatamente assume então a geometria mais fechada para deslizar no corte. Eu estou falando de cortar a membrana da célula, sim. Olha só que interessante. Olha só aonde chega a afiação Honbazuke. Não é só fazer a progressão correta nas pedras para que corte corretamente, né? E a ponta? A ponta eu estou perfurando alimentos. Às vezes, alguma coisa um pouco mais dura, eu uso ali a ponta, esqueço de usar o calcanhar. Então, a ponta para poder abrir, para poder... Às vezes a gente fala assim, não gire a faca, mas acaba utilizando isso. E se você tiver que girar, ela estiver muito fininha, com certeza você vai perder a ponta. A ponta para de cortar. Então é uma parte onde você precisa aumentar a geometria dele para ficar mais resistente, mas tem que continuar cortante. E é daí que é necessário investir no aprendizado. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje à noite para saber desses detalhes. Eu já estou dando essas informações, tá? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo essa geometria? Repito, não é em máquina. Máquina, em último e em alguns casos, mesmo os motores, tá? Isso eu falo com propriedade porque eu tenho formação no Senai, da cidade de Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, interior paulista. E lá eu aprendi a conviver com o ambiente industrial, com motores, com eletricidade. E isso eu tenho propriedades para falar também, tá? Os motores, eles são muito perigosos. Eles giram em alta rotação. Se você encostar, você não tem controle, tá? Mesmo que você consiga algum controle, não é recomendado, tá? E existe motores e motores. Tipo, vocês vão entender. Tem motor monofásico, né? Você simplesmente conecta ou liga, ele já dá a partida e já sai funcionando. Tem motores trifásicos, aí já é uma complexidade maior. Você precisa dar uma partida de 3 fases de energia, não de 2 fases, tá? E o que acontece? Existe um negócio chamado inversor de frequência. E o inversor de frequência é um equipamento com capacitores, ou seja, são bancos de acumuladores de energia, onde eu tenho toda uma eletrônica que vai controlar a quantidade de energias que ele vai liberando por pulso. A energia alternada é isso, tá? E essa quantidade de pulsos vai determinar a frequência. Frequência é a nossa energia, 110 ou 220 aqui no Brasil, a 60 Hz. Lá na Europa nós temos 240 volts, na verdade são 240 volts, tá? Na Europa tem
energia, não vamos longe, aqui na Argentina nós temos a 50 Hz, a frequência da energia gerada lá na usina, ela é menor, ela não é gerada em 60 ciclos por um determinado período de tempo, mas sim por 50, tá? E aí é um equipamento que entende isso, controla e faz com que o motor gire lentamente. E eu consigo trabalhar várias lixas para ajudar numa recuperação que exige muito esforço. Mas eu não vejo isso ser aplicado, principalmente nos afiadores. Em cutelaria, sim. Quem trabalha com cutelaria sabe do que eu estou falando. E inversor, não é tudo a mesma coisa. Tem inversores importados que propõem trabalhar bem, mas são limitados no controle. Tem inversores melhores, são motores. Onde que eu quero chegar com esse assunto? Mesmo que humanamente é impossível fazer tudo manualmente. Ainda mais nos dias de hoje, nós precisamos trabalhar, agilizar para gerar renda, né? E isso já estou falando para os afiadores, já estou falando para os futuros afiadores, porque é uma atividade, e eu garanto por experiência própria, muito rentável, tá? Por quê? Porque é uma arte, você se dedica e você dá apoio aos cozinheiros, a quem cozinha. O mercado está precisando, tá? Bom, então um motor desses que tem total controle não vai queimar. Para quem está habilitado, treinado, com curso, é muito importante. Eu vejo muito afiadores. Por favor, se unam, tá? Invistam. O curso é a parte mais barata, porque é conhecimento de qualidade, isso aí é muito importante. Não é conhecimento de alguém que vai falar, eu sei afiar simplesmente. Tudo bem que você sabe afiar, meus parabéns. Mas é alguém que saiba afiar com comprometimento e que saiba passar o conhecimento. Isso é essencial, isso é muito importante. Bom, pessoal, já quase meia hora aqui de falando. A Rumbazuke, então, vocês entenderam que a primeira afiação que é acontecido quando você compra uma faca numa loja, tá? Vai fazer o ajuste dela, ou seja, colocar o fio verdadeiro na faca, e esse fio verdadeiro que é colocado na faca Rumbazuke, tá? Ele tem que seguir toda a vida de uma faca. Então não é apenas um serviço de afiação. É muito mais do que isso. É muito míope. Se eu tenho essas informações que vieram direto da onde foi criado, que é o Japão, e que nós vamos ainda ver essa questão, amanhã, a aula 2, nós vamos falar sobre isso, tá? O assunto é bem extenso, o assunto é incrível, é fantástico. E Rumbazuke, então, segue por toda a vida de uma faca. Mesmo uma faca que está detonado por falta de informação, por falta de conhecimento, no esforço de trabalho de cada um de vocês de fazer a faca funcionar. Por que uma faca artesanal, linda, cara, que eu comprei numa feira, de um cuteleiro tal, não está cortando? Porque está faltando esse fio de faca de um profissional. Esse conhecimento é muito importante. E é por isso que eu estou aqui, tá? Para afiar a sua carreira, para alavancar, para você conseguir trabalhar melhor, saber utilizar pedras para afiar, porque toda afiação é feita em pedra, com controle, com técnica, tá? Então quando a gente entende o jeito, o modo melhor de você trabalhar, sem se machucar, porque assim você vai se machucar, existe uma técnica, existe um modo de fazer, onde eu vou falar, inclina uma base aqui, coloca alguma coisa aqui para não escorregar, tenha uma postura correta, né? Relaxa o ombro, não é inclinar, mas relaxa o ombro,
Relaxando o ombro, você consegue movimentos que você estica. Então você alonga a sua musculatura e você vai buscar em cada parte da pedra, né, pressionando, aonde pressionar. Esse modo de você trabalhar, isso é método. Isso é técnica. É técnica da afiação Rombazuke, onde o afiador Kim está aqui para proporcionar todo esse conhecimento. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Vamos lá! Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui com a minha gestora, não sei se ela está seguindo aqui. Eu só vou dar uma olhada porque eu estou gravando com a câmera para frente para mim, então não estou enxergando a minha live. Se tiver tudo ok, me dá um sinal de vida. Vamos lá? Me dê um sinal de vida, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma das coisas que acabei de ver, a pedra tem que ficar inclinada? Vamos lá. Sim. Por quê? Porque isso aqui eu aprendi observando as lavadeiras. Elas vão lá para a beira do rio, as lavadeiras, na roça, com criança amarrada aqui no colo, tá? Com aqueles lençóis, roupas de cama, roupas para lavar. Elas vão numa pedra, a hora que põe na água ali, tá? E puxa, vem aquele peso todo. Elas simplesmente apoiam na pedra e empurra. E depois elas simplesmente puxam. E empurra, puxa, empurra. Isso aí não causa, em primeiro lugar, a fadiga. Eu estou falando de segurança. Tá? Segurança para você não se machucar. Outra, se você busca numa superfície que é plana, a pedra tem que estar plana, isso nós vamos falar também, tá? Amanhã na aula 2. Que você faz esse movimento, naturalmente a hora que você põe para frente, observe, ela levanta, tá? Quando você puxa, ela volta para o lugar. Então, eu não consigo buscar uma geometria reta na lâmina, no fio de corte. A geometria fica abaulada. E se eu deixar inclinado, ó, observa bem, eu simplesmente empurro e puxo para cima. Empurro, puxo para cima. Aqui você consegue fazer a repetição quantas vezes você precisar e vai conseguir manter essa geometria que você busca no fio da sua faca bem mais fácil. Essa é uma das razões. Alguém te explicou isso? Os meus alunos que fizeram o curso comigo, sim, sabem disso perfeitamente. Vamos lá? Quantas pedras são precisas para afiar? Tá. No Japão, vou falar de Japão porque o Japão sempre tem uma referência de que os caras têm as melhores facas, as mais cortantes. Então vamos lá, tá? Tanto que o nome Rombazuke é japonês, né? Eles falam de 3 pedras. 3 tipos, não pedras, tá? A mais grossa, para começar a fazer o desbaste. Então, existe uma diferença, tá, entre afiar e amolar. Isso aí é indiscutível, porque está no dicionário. Por que eu vou discutir uma coisa que está no dicionário, né, e mudar uma coisa que está na... Vamos pelo sentido da palavra, que fica mais leve, mais fácil para a gente viver, tá? Fazer a geometria, fazer o desbaste. Então, para poder desbastar, não é pedra 1000 é média. Ela consegue recuperar faca que já está desbastada, afiada, afinada. Vocês estão vendo a semelhança das palavras? Tá? E depois eu preciso, conseguindo essa geometria, ela está rombuda assim, então vai gastando, até fazer a geometria, tá? E ela fica bem arranhada. Eu preciso de uma pedra média para tirar esse arranhão, porque senão o atrito na hora do corte é grande, ele pega as paredes das células e vai repuxando, vai esmagando, tá? E então tirando os ingredientes e tudo, esmagando, deixando mais exposto à oxidação, isso muda o sabor. Olha só como é focada essa afiação
para quem cozinha, tá? E depois do seu mise en place pronto, então, se eu esmagar mais os meus cortes, eles não forem tão precisos, tá? Vai mudar, com certeza, o gosto da produção final, do prato final, e essa é a questão. Então, por isso que a gente vai refinar, tá? A partir da pedra 1000. E a terceiro tipo de pedra, que é a mais fina, é para dar o acabamento, ou seja, tipo um polimento nessa superfície do fio de corte, para que realmente, na hora que ele está cortando, ele deslize, sem repuxar as paredes. No sushi isso é muito observado. O pessoal faz aqueles rolinhos e depois tenta cortar e o arroz fica todo repuxado, tá? Mesmo com a técnica de você molhar a ponta da faca, dar uma batidinha para aquela gota descer e que vai lubrificar. Se o fio de corte estiver áspero, tá? Ele vai repuxar o arroz, não vai ficar bonito, fica esmagado, tá bom? E tem muito mais sobre a fiação. E Rombazuke explica isso, porque a gente estuda a fundo tudo o que cada pedra, cada granulação faz. Daí, eu gostaria de responder uma pergunta que é: quantas pedras são necessárias? Bacana! Aqui no Brasil, nós temos pedras incríveis. Eu faço questão de mostrar esse parceiro aqui, porque ele me procurou, eu testei essas pedras e nos meus cursos, os meus alunos tinham outros materiais que tinham no mercado, porém, isso aqui salvou eles. E são 4 pedras. É a pedra 100, a mais abrasiva, depois a 320, que começa a tirar todo o risco que a pedra 100 fez, tá? E aí vai para a pedra 800, não vai para 1000. A pedra 800, ela vai refinando e preparando para o acabamento final. Em facas normais, aquelas de cozinha normal, tá? Dia a dia, aquelas mais baratas, até 800 dá um resultado incrível de corte, que eu quero mostrar depois também para vocês, tá? Numa outra aula. E tem a pedra 1500. Então, existe esse conjunto de pedra 100, 320, a 800 e a 1500, que é também da mesma fabricante. Essa fabricante teve um comprometimento de desenvolver uma linha para atender todo mundo. Pessoal de churrasco, pessoal da cozinha, até o pessoal da cozinha japonesa. Essas pedras são incríveis, tá? Aí dá o acabamento final, faz o microfio que eu falei, que dá o reforço, e mesmo aquela faca mais baratinha consegue ficar 1 semana, 2 semanas sem afiar. Estou falando de cozinha profissional que usa diariamente. Vamos lá. Bom, tem várias perguntas aqui. Essa afiação serve só para faca japonesa? Não. Faca de cozinha. Quando nós falamos de faca de cozinha, tem as facas japonesas também, tá? Mas é principalmente essas facas ocidentais que todo mundo conhece, tá? E no meu curso eu tenho não só essas facas, mas como eu tenho algumas facas japonesas e de aços diferentes. Aço inoxidável, de várias qualidades, tá? Aço carbono, tá? Que tem uma excelência de corte. Pessoal do churrasco, pessoal do sushi, que trabalha com proteínas mais firmes, tem, tá? E aço damasco, então serve para qualquer tipo de faca. Faca de cozinha, tá? Vamos lá, outra pergunta é navalha. Navalha é um assunto à parte. Navalha é outra geometria, muito mais afinada. A única coisa que eu trouxe da navalha para as facas de cozinha foi o couro. Quando o barbeiro puxa, ele faz o assentamento da navalha para não dar aquelas puxadinhas cortando o cabelo, os fios assim de uma forma sensacional. Então navalha já é diferente, é um assunto específico, tá? Pedras específicas é um outro assunto. Vamos lá? Cutelo. Cutelo é bacana, né? O cutelo. Tem o cutelo chinês,
tá? E tem o cutelo para ossos. Então, nem todo cutelo, assim como nem toda faca, serve para tudo. Se eu vou fazer uma desossa, qualquer coisa, é faca de desossa, né? São facas diferentes, tá? O cutelo tem para legumes, para vegetais. Como tem que ser afiado? E o cutelo para osso? Em primeiro lugar, o cutelo tem que ser desenvolvido para osso. Então, nessa afiação rumbazuque, nós tratamos essa questão de cutelo, sim, faz parte. Vamos lá. Saber o ângulo da inclinação. Muito bem. É o ângulo do fio de corte, tá? Para faca de cozinha, eu vou resumir, mas vai estar muito mais detalhado, assim como nos stories eu sempre entrego para vocês essa informação, né? E dicas dos cursos principalmente, tá? Mas se você está precisando saber de um número, que para mim isso não é tão relevante, é muito mais relevante a angulação, a inclinação que você consegue na afiação. Tem muita gente que fala, enfia o dedo, põe moeda, não é bem assim não, tá? Tem uma forma bem mais prática, bem mais disponível, você já tem isso em você, tá? Eu vou mostrar nas aulas. O ângulo, né? Vamos lá. Como faz para tirar a barriga de uma Yanagi-ba? Aí sim, são as facas japonesas para sushi. É um outro assunto à parte. Vocês estão vendo como esse assunto de afiação, ele cresce, é um universo. Então vocês começam a entender que quando eu digo larguei tudo na minha vida para me dedicar única e exclusivamente à afiação das facas e para dar apoio aos chefes, é porque eu tenho muito trabalho, eu tenho muito assunto para passar para vocês, tá? Yanagi-ba, barriga, você bem provavelmente deve ter afiado naquele processo tradicional, antigo, tá? Depois eu vou até mostrar uma entrevista que eu gravei quando o sensei Hirotoshi Ogawa, que é o diretor-geral da Associação Mundial do Sushi, ele fala e complementa que toda a tradição ela pode ser melhorada, ela pode evoluir. E na evolução cabe aos profissionais que assumem, no caso eu sou um profissional, que assumo o comprometimento de melhorar cada vez mais a afiação, não só para mim, mas para todos vocês, tá? Então, arrumar essa barriga que existe na Yanagi, meu amigo, isso vai dar um trabalho, mas a afiação rumbazuque resolve isso daí, tá? Como é que nós podemos dizer que a afiação rumbazuque, ele só vai tratar o primeiro fio da faca? Não, já que é para dar continuidade, esses, digamos assim, ocorrências do percurso na vida de uma faca pode ser restabelecida utilizando todos os conceitos rumbazuque. Não perca, tá? Vamos lá? Nossa, quanta pergunta aqui. Por que se faz força para frente e não para trás na hora da afiação? É muito simples. É muito simples. Eu tenho grão abrasivo. O grão abrasivo são cristais cortantes, que na hora de ir, ele vai remover o material. E eu estou criando fio de corte. Se eu colocar força pressionando aqui para voltar, o que acontece? Estou criando o fio, estou destruindo o fio. Estou criando o fio, estou destruindo o fio. E se eu inclinar um pouquinho, o fio que já está sendo formado, ele vai pegar no cristal e ele pode cortar, penetrar na pedra e estragar a faca. Isso tudo faz parte de método. Técnica é isso, o jeito correto e o porquê. É que o pessoal só fala, faz assim e não explica, né? A explicação é comigo, tá, galera? Vamos lá, outra pergunta. Querem saber o que é estropo? Já vou falar. Algumas perguntas, deixa eu ver. Retenção tá ótima, tá perfeito. 400 mil é uma boa opção. Tá bom, gente. Pedras de dupla face é bom para uso em casa, mas que não tem facas boas. Essas facas mais comuns. Você vai afiando ali, conseguiu o fio de corte, cortou alguma coisinha, já está bom. Ele não vai aguentar, por exemplo, um churrasco num fim de semana onde você precisa cortar todas as carnes durante o dia inteiro, comendo e bebendo, né? Então, essas pedras combinadas 400 e 1000, que eu não vou falar nem de qual fabricante que é, tá?
não é tão recomendado. Em primeiro lugar também por causa da qualidade da pedra, que é o que nós vamos falar, a relação do tipo de pedra com o tipo de faca mais correto. Nós vamos falar isso, eu acho que amanhã. Amanhã é o dia de eu falar sobre o pessoal do churrasco e das culinárias do mundo, tá? As facas das culinárias do mundo. E o que mais nós temos, tá? E é isso aí, tá? E nossa, já passou um tempo bacana, né? E eu sei que tem muitas perguntas. Deixe essa pergunta, eu vou deixar gravado, tá? Essa aula, e eu vou anotar e eu vou responder de repente numa forma de stories só depois dessa fase que eu estiver lançando o curso com essas aulas, tá? Eu vou fazer questão de pegar todas as perguntas e ir publicando novamente nos meus stories e melhor, também nas publicações para vocês poderem consultar. Acompanhem, compartilhem, tá? Me sigam, fala pro pessoal me seguir, me segue, isso aí me ajuda bastante, tá? O Instagram vai começar a entender, pô, esse cara tá falando coisa legal para entregar para vocês, tá? E mais, eu vou criar uma hashtag agora, vamos lá. Essa hashtag, anotem, tá? Afiando com o Kim. Afiando com o Kim. Marquem essa live que está acontecendo hoje, tá? E fazendo essa marcação com essa hashtag Afiando com o Kim, a minha gestora acabou de me avisar, vai ter um desconto muito especial. De quanto? De 50%. Desconto de 50% no curso. Não? Não? Ah, é prêmio? Melhor ainda. Para quem marcar com essa hashtag as lives, tá? Marquem a minha live com essa hashtag Afiando como Kim, vai receber, vai concorrer a prêmios se tiver marcando em todas as 3 lives. Então quem participar de todas as 3 lives marcando Afiando com o Kim, vai estar concorrendo a um curso aí meu, tá bom? E aí galera, que mais? Vamos lá, eu não estou enxergando aqui, tá? É isso aí. Ao final das aulas então, a segunda aula vai ser amanhã, a terceira aula vai ser na quarta-feira, no mesmo horário, horário de Brasília. Eu sei que tem... eu fiz o agradecimento da galera aí, mas em especial também que estão aqui, né, pelo fuso horário e tudo, o pessoal da Europa, da Itália, buonasera, grazie mille, o pessoal dos Estados Unidos também, tem pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, que me acompanha e que me vê. Good evening, thank you very much. Né, o pessoal do Japão, domo arigatou gozaimasu, né, que está me acompanhando e de toda parte do mundo, tá? You from the Middle East also is following me. Thank you very much, and don't miss tomorrow second lesson and the next day the third lesson in the third day. Please follow and share. Write this: Afiando como o Kim. Okay? Please help me and see you next class. Então, espero vocês. Amanhã vai ter mais. E só para... Amanhã vai ter facas de churrasco, galera. E vou falar então das facas do Japão. E a Shaira? E o estropo? Para amanhã. Vejo vocês amanhã. Um grande beijo, uma boa noite e amo vocês. Tchau!
É isso aí, galera. Então já vou desligar, tá? Eu vejo vocês amanhã. E mandem as perguntas aí no direct e tudo, que eu vou tentar responder todo mundo. Boa noite, good evening, good night, bye bye, au revoir.